Boa noite a todos, a paz do Senhor para vocês. Eu convido os irmãos que peguem a sua Bíblia, que se reúnam agora com a sua família aí na sua casa, chama todo mundo para reunir em um só local, para nessa noite nós podemos adorar a Deus mais uma vez juntos, amém? Convido você que está aí a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 29. Vou te dar um minutinho para você achar. Enquanto isso, já vai compartilhando esse momento aí no Facebook, com seus amigos, certo? João, capítulo 20, versículo 29. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? E nós hoje, nós somos esses bem-aventurados. Nós não vimos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós não vimos Jesus ressuscitado com esses olhos naturais, com os nossos olhos carnais. Mas nós cremos de todo o coração que Jesus morreu por nós na cruz. E cremos que ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder e glória. E por isso nós somos esses felizes, porque a Bíblia diz isso. Tomé, ele precisou tocar nas feridas de Jesus para crer que isso tinha acontecido. Mas nós não, nós cremos pela fé. E é nesta fé hoje que nós nos reunimos mais uma vez para adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Nós nos reunimos nessa noite mais uma vez para podermos cear juntos e proclamar a vinda de Jesus, porque Jesus está voltando, amém? Então nessa noite, nesse momento, eu convido a você que coloque seu celular no silencioso, que você não deixe nada te atrapalhar de buscar a presença do Senhor nessa noite. Deus tem algo preparado para nós, Deus tem um alimento preparado para nós. Não perca essa oportunidade de adorar a Deus, de escutar a palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, nós agradecemos pelo Teu sacrifício ali naquela cruz. Senhor, obrigado pela Tua salvação. Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é aquele que morreu, mas que ressuscitou com poder e glória. Pai querido, Pai amado, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, que tudo que for feito aqui, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, seja engrandecido, seja adorado mais uma vez nessa noite. Convém que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir, que a Tua glória se faça presente na vida de cada um dos meus irmãos que estão reunidos neste momento. Vai visitando cada família, visita em especial a igreja lá do Encantado, do Largo do Tanque. Visita também a igreja de Manhuaçu com Teu poder e com a Tua glória. Que nessa noite nós possamos ser renovados, que nós possamos ser fortificados pelo Teu poder, pela Tua glória. Entregamos cada louvor, entregamos tudo que vai ser feito nessa noite e que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, nós falamos para Ti, meu Deus, que o nosso coração está aberto e os nossos ouvidos estão abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu convido os irmãos que vão estar adorando a Deus com os louvores. E não perca aquilo que Deus tem preparado para você. Amém. Comentou a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos. Paz do Senhor a todos. Dizer a Ele que nada além de sangue. Adora o Senhor com espírito. Adora o Senhor em verdade. Que seu coração possa estar somente nele. Pai Santo Deus, lava nossos corações. Teu sangue leva-me além.
justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Vá à cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, é santo Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu sou livre, eu declarei, sou livre, para adorar o Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos Will e o James que nos ajudaram aqui nos louvores.
E eu quero fazer um apelo muito importante nesse momento, que é a respeito dos nossos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz, em Levítico 27:30, o seguinte: também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santos ao Senhor. Ou seja, todas as dízimas daquela produção. Hoje, como que nós recebemos pela nossa produção? Nós recebemos o nosso salário, não é verdade? Nós trabalhamos todo mês em troca do nosso salário no final do mês. E a palavra do Senhor diz o quê? Que 10% disso, ou seja, a dízima disso, é do Senhor Jesus. Se nós temos um emprego, meu amado, é porque Deus deu emprego. Se você tem a capacidade para exercer a função que você exerce na sua empresa, é porque Deus te capacitou a fazer aquela função. E a palavra do Senhor pede 10%. 10% de toda aquela renda, de toda a sua renda, é do Senhor. Dízimo não é você fazer uma troca com Deus, não é você dar 10% que você vai ficar rico, não. É fidelidade. É você devolver o que é de Deus, sabendo que Ele vai suprir o que for necessário suprir na sua vida. Meu amado irmão, eu convido então a você que ainda não experimentou, você que tem a renda, você que ainda não aprendeu a ser dizimista. Eu lembro da palavra que está em Malaquias 3:10, fazei-me prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você que ainda não aprendeu a ser dizimista, eu convido a você que a partir desse mês seja um dizimista fiel. Colabore, devolva a Deus os 10% de toda a sua renda e deixa Deus agir na sua vida, meu amado irmão. Olha, aí você se pergunta, presbítero Tiago, mas o tempo está fechado, como dizimar, como ofertar? Você que é um dizimista fiel da igreja, um ofertante, ou você que se sentiu tocado e quer colaborar, você pode nos chamar, mande uma mensagem aqui na página da igreja, no privado, pode me chamar no WhatsApp, que nós vamos disponibilizar uma conta para que você possa depositar o seu dízimo e a sua oferta, meu amado. Olha, eu quero convidar aqui o irmão James, ele vai fazer uma oração para todos os dizimistas, para todos os ofertantes, para as pessoas que ainda não têm renda, para que Deus abra as portas. Vem cá, e se eu estiver aqui no domingo que vem, porque eu estou tentando voltar para o Rio, mas ainda não tenho condução, se eu estiver aqui no domingo que vem, eu vou pedir a esse irmão aqui, ó, vem cá, o irmão James, que ele vai dar um testemunho de o que Deus fez na vida dele, quando ele entendeu o que era o dízimo, o que era a oferta. Você está convidado, tá? Te convidei ao vivo, porque você não tem como negar. Então, se eu estiver aqui, meu assunto no domingo que vem, ele vai ter a oportunidade para dar o testemunho dele. Enquanto isso, o irmão faça uma oração, entregando a Deus, os dizimistas, os ofertantes, em nome de Jesus, irmão James. Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, amém. Quando fala em dízimo, em oferta, para mim, me lembra quando Deus fez um milagre na minha vida. Deus me mostrou o que é ser dizimista, o que é ser um ofertante na casa de Deus. Quando tudo parecia que ia dar errado, mas Deus deu o seu melhor, porque eu me entreguei para Ele. Eu dei o que eu tinha, eu entreguei para Ele, porque tudo que é nosso é de Deus. O meu trabalho Deus me deu, a minha família foi Deus que me deu, e Ele pede uma porção tão pequena daquilo que Ele dá, que é tão grande, que nesse momento você possa estar fechando seus olhos e se entregue totalmente a Ele. Os dias estão difíceis, as lutas estão difíceis, os trabalhos estão fechados, mas brevemente Deus está agindo em nossas vidas. Se entregue para Ele, dê o seu melhor para Deus, entregue o que você tem para Deus e Ele fará o melhor para você. Deus fez o impossível na minha vida e Ele vai fazer na tua vida também, porque Ele nos ama. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, mas no terceiro dia Ele ressuscitou.
O nome dele é grande, o nome dele é poderoso. Entregue totalmente a ele, abre o seu coração e faça do teu coração a morada do Espírito Santo. Diga: Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és santo, Deus. Vem sobre a minha vida, Senhor. Vem sobre a vida da minha família, Senhor. Vem sobre a vida do meu emprego, Senhor. Sobre cada pessoa que está naquele momento, Senhor. Que eu possa te estar entregando os 10%, Senhor. Que o Senhor fará, Senhor, sempre o melhor por mim, como o Senhor fez, Senhor. Abençoe a vida de cada pessoa que está vendo, Senhor, esse vídeo, Senhor. Abençoe esse mundo, Pai, que está passando por um momento difícil, Senhor. Mas brevemente isso tudo vai cessar. Isso é só uma fase. Deus está vendo como somos fortes. Seja firme na palavra de Deus. Seja firme nos dízimos, na oferta, na casa de Deus. Não estamos nas igrejas, mas a igreja somos nós. Continue na palavra de Deus. Continue tendo fé na palavra de Deus. Continue nos dízimos, nas ofertas, porque a verdadeira igreja somos nós. E logo, logo estaremos voltando para o templo de Deus, para louvar o teu nome, abraçar os amigos que vimos há muito tempo, abraçar nossas mães, os nossos filhos. Então glorifique e exalte o nome dele e dê o seu melhor. Dê o seu melhor a Jesus Cristo e Ele fará o melhor para você e para mim, para nós. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Meus amados, Deus é tremendo. Nesse momento, então, nós vamos entrar no momento da ministração da ceia. Quem diria, né? Vamos ministrar uma ceia online. São os novos tempos que estamos vivendo. Mas como o irmão disse, a igreja somos nós. Nós não precisamos de um templo aberto para cultuar a Deus, não. Nós somos a igreja, o véu se rasgou. O véu foi rasgado por Cristo Jesus para que hoje nós tivéssemos essa comunhão com Ele onde quer que nós estejamos. Amém? E eu convido aí a você que preparou, eu já vi algumas fotos lá no grupo, estão de parabéns, ficaram as mesas todas muito bonitas, e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu convido a Maria Paula para ficar aqui do meu lado. Está aqui a Maria Paula. E eu convido a vocês que abram aí em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 29. A palavra do Senhor diz: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeste em memória de mim. Pois todas as vezes que comestes este pão e bebeste deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha, essa palavra é clara, simples de entender e também pesada. Olha o que diz aqui: pois, portanto, examine-se o homem a si mesmo antes de comer, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha, eu não sei o que você fez, nós estamos distantes, nós estamos longe um do outro, mas você sabe o que você fez.
Você sabe o que cada um fez ou deixou de fazer. E nesse momento, então, meu amado, é tempo de quê? Vamos pedir perdão a Deus se porventura fizemos algo que não foi do agrado de Deus, se porventura eu tive um pensamento que não foi da vontade de Deus, se eu falei um palavrão ou deixei de falar. É importante que nesse momento nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pois vamos fazer algo muito importante, que é ceiar. Olha o que diz no versículo 26. Pois todas as vezes que comeste esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é algo muito importante pelas nossas vidas. Eu estou anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. O pão aqui simboliza o corpo de Jesus. Esse pão vai continuar sendo pão. O suco de uva vai continuar sendo suco de uva, mas aqui representa o corpo de Jesus e o sangue de Jesus derramado naquela cruz para que eu e você possamos ser salvos, tenhamos a salvação. Então, nesse momento, a Maria Paula vai fazer uma oração, vai consagrar aqui essa ceia, essa que está aqui e essa que também está na sua casa. E você, nesse momento, peça a Deus perdão, fala: Deus, me perdoa por causa que eu fiz isso, aquilo e aquilo, e que eu esteja digno de participar desse momento tão importante. Logo depois que ela orar, nós vamos então comer do pão e beber do cálice juntos. Pode orar, irmã Maria Paula. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós consagramos ao Senhor esse suco de uva, o pão. Senhor, em nome de Jesus, que ao comer e ao beber, que a nossa aliança seja renovada com o Senhor. Pai, que o Senhor possa trazer ânimo para o nosso corpo, refrigério, paz, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua morte ali naquela cruz. Nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Nós estávamos afastados de Ti, mas o Teu sacrifício ali naquela cruz nos uniu de novo com o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos também, Pai, perdão pelos nossos pecados, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoa, Senhor, as nossas atitudes que não têm agradado ao Senhor. Pai, lava o nosso coração, lava as nossas vestes, que quando o Senhor olhar para mim, quando o Senhor olhar para a Tua igreja, que o Senhor possa nos ver mais brancos que a neve, que nós possamos estar preparados para ir para a glória, morar com o Senhor, que nós possamos estar vigilantes e preparados para a Tua vinda. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de cear, pela oportunidade de Te chamar de Abba, Pai, de Paizinho. Muito obrigado, Jesus. Com o coração agradecido nós oramos, certos, ó Senhor, de que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos então, você aí que se preparou, pegue aí o seu pão, o seu suco de uva, e todos juntos vamos cear, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Essa aí foi a primeira ceia online ministrada pela Igreja Evangélica Congregacional no Largo do Tanque, igreja. São os novos tempos, né? E agora, então, a gente vai entrar no momento da palavra. Eu vou pegar a cadeira aqui, só um minutinho. Vamos entrar no momento da palavra. Deixa eu ajustar aqui, né? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de João. Nós vamos ler a princípio João 20, do versículo 1 ao 8.
e depois nós vamos fazendo algum comentário. Assim, antes de eu ler, né, eu já ia me esquecendo, eu quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Quase que eu me esqueço, tá vendo? Ainda bem que eu anotei. Feliz Páscoa. E para quem não sabe, a palavra Páscoa, ela vem do grego e significa passagem, ou passar. E aí eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, ou se a gente quiser falar feliz Páscoa no grego, vamos lá, hein? Significa passar, semear. Cutuca quem está do seu lado aí e fala com ele feliz Páscoa em grego. Vamos lá. É em hebraico, desculpa. Passar, semear. Que significa o quê? Passar, semear. Que foi a passagem, né, dos hebreus de uma vida de escravidão para a liberdade ou para a terra prometida. Você lendo lá em Êxodo 12, você vai ver o contexto que se diz a primeira Páscoa. Aí você vê lá o Êxodo 12, fala do carneiro. Em Êxodo 12, versículo 11, diz: assim, pois, comereis os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, ou seja, essa é a passagem. Eles saíram de uma vida de escravidão do Egito para a terra prometida. E em Êxodo 12:5, o interessante é que vai falar que o cordeiro, né, que eles comeram, foi o quê? Foi homem sem nenhum defeito, macho sem nenhum defeito, cordeiro. Estava falando para quem? Estava fazendo uma alusão clara para o sacrifício de Jesus, para conosco. É o que eu falava muito aqui na Igreja Congregacional em Manhuaçu. Os dados no Primeiro Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, as informações estavam todas lá criptografadas. E no Novo Testamento já tirou de maneira clara. E você não tenha dúvida, então, que esse cordeiro que eles sacrificaram na Páscoa era fazendo uma clara alusão a Jesus. E hoje, o que é a nossa Páscoa hoje? É a ressurreição de Cristo, né? A nossa Páscoa é a passagem de uma vida de escravidão, como nós aprendemos na quinta-feira com a irmã Maria Paula, né? Que todos nós somos pecadores, mas a nossa Páscoa, então, é a passagem dessa vida de escravidão para uma vida eterna, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, que ao terceiro dia ressuscitou. É isso que é a nossa Páscoa, é a passagem dessa vida para uma vida eterna, adquirida pelo sacrifício de Jesus. Dito isso, eu quero compartilhar a palavra de Deus, que está lá em João 20, e a princípio nós vamos ler do 1 ao 8. Vamos fazer alguns comentários e vamos continuando esse mesmo versículo. Amém? A palavra do Senhor diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e não estava como os lenços, mas deixado no local à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor já fez neste momento, pelos louvores entoados, pelo momento do dízimo e da oferta, pelo momento da ceia, Pai. Pai, obrigado, porque podemos sentir a Tua presença neste local. Pai, te pedimos nesse momento, se revele a nós através da Tua palavra,
Que todas as barreiras, todos os impedimentos, Pai, caiam por terra em nome de Jesus. Que nossa preocupação com o amanhã não venha nos impedir de ouvir a Tua palavra nesse momento, Pai. Que nosso medo, que as provações não venham nos impedir de aprendermos mais do Senhor nesse momento, Pai. Nos limpe, Pai, para que possamos então ser mais parecidos contigo, Pai. Perdoa pelas nossas falhas, porque somos pecadores, Pai. Seja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos comentar aqui a princípio do versículo 1 ao versículo 8. Nós vemos que o túmulo estava vazio. O túmulo de Jesus, Maria Madalena foi lá e o túmulo estava vazio. E aí eu faço uma pergunta para vocês: e o que tem a ver o túmulo vazio com a nossa fé? Qual a importância da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa fé? Será que tem alguma importância? Apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto-chave do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo é o pilar principal de toda a nossa fé. Porque se você olhar todas as religiões que existem, budismo, islamismo, hinduísmo e todas elas, não houve ressurreição. Mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou. Só Jesus Cristo ressuscitou. E nessa noite, nós vamos aprender um pouco mais, à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, sobre a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? No terceiro dia, o túmulo estava vazio. Aí eu pergunto para vocês, se Jesus foi sepultado, se ele teve uma morte de cruz, e foi levado para o túmulo, e o túmulo estava vazio, só esse primeiro ponto é uma chave mais do que suficiente para provar o quê? Que o nosso rei ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. Só que tem muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram isso, eu escuto isso direto. Muitas pessoas pegam e dizem: você acredita em Jesus? Mas por que Deus não existe? Como é que você tem fé? Já ouviram isso? Eu direto escuto isso. E no tempo de Jesus não foi diferente. Quando se mostrou esse túmulo vazio, onde estava o mestre, a primeira explicação que se deram sobre o túmulo vazio, já no tempo de Jesus, tá? Não estou falando hoje, eu estou falando no tempo de Jesus. Foi, sabe o quê? Os críticos do cristianismo naquela época alegavam que o túmulo vazio foi uma armação dos discípulos de Jesus. É o que está lá em Mateus 28, do 11 ao 15. Eles alegavam que os discípulos de Jesus haviam armado uma maneira de tirar Jesus do túmulo para que provasse que ele ressuscitou. Agora eu pergunto para vocês, todos vocês sabem muito bem como foi a vida dos discípulos. Eles tiveram vida fácil para pregar o evangelho? Quem acha aí que os discípulos de Jesus tiveram vida fácil? Não, eles não tiveram não, eles foram muito perseguidos por conta do evangelho. E eles estiveram dispostos a morrer pelo evangelho de Jesus, pela palavra de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus. Será mesmo, meu querido, que se fosse uma fraude, como alegaram, como está lá relatado em Mateus 28, do 11 ao 15, será mesmo que eles iriam tirar o corpo de Jesus do túmulo e pregar uma mentira a ponto de morrer? Não, isso não faz nenhum sentido.
Esse argumento é insustentável, meu amado, que os discípulos de Jesus tiraram o corpo dele de lá. Eu já ouvi pessoas falando isso e li na Bíblia que naquele tempo já falaram que era a armação dos discípulos. Mas isso é psicologicamente insustentável. Quem queria morrer por uma mentira? Ninguém quer morrer por uma mentira. Muitos outros opositores ao cristianismo dizem, sabe o quê? Que o corpo de Jesus poderia ter sumido. Sabe por quem? Porque os fariseus ou os romanos poderiam ter ido lá roubar o corpo de Jesus e por isso o túmulo estava vazio. Aí eu pergunto para vocês, como assim os fariseus roubaram o corpo de Jesus? Eles sempre se opuseram aos ensinamentos de Jesus Cristo. Se caso eles tivessem feito isso, quando começou a surgir naquela cidade, que Jesus havia ressuscitado, que que o túmulo estava vazio, se caso o corpo de Jesus estivesse com eles, o que eles fariam? Eles mostrariam o corpo, falavam, olha aqui, o seu Messias, está aqui o corpo dele, ele não ressuscitou. E desde o início, então, eles já teriam exterminado o cristianismo. Mas assim não foi feito. Esses grupos que eu falei, fariseus ou os romanos, ambos ficariam felizes em extinguir o cristianismo logo no início. Mas não foi isso que aconteceu. Abram a Bíblia de vocês, em Mateus 27, nós vamos ler do versículo 62 ao versículo 66. Olha que interessante. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembra-nos do que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem. Depois o diga ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo-lhes, montaram a guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Então veja bem, alguns pontos para a gente aprender. Os fariseus, eles foram até Pilatos, porque eles lembraram do ensinamento de Jesus, que disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. E eles têm a coragem de chamar Jesus de embusteiro. Meu querido, se eles realmente tivessem, vocês verem aí como que eles eram contra os ensinamentos de Jesus. E o interessante aqui é que ele disse que depois de 3 dias ressuscitarei. E se a gente voltar lá em João 29, João capítulo 20, versículo 9, diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então aqui no versículo 9, os discípulos ainda não tinham entendido que o túmulo estaria vazio, porque Jesus ressuscitaria. E olha aqui que interessante, os discípulos que andaram do lado de Jesus, eles não conseguiam entender, eles ainda não tinham entendido. E os fariseus, que eram opositores, que queriam de toda maneira destruir os ensinamentos de Jesus, colocar Jesus como um falastrão, colocar Jesus como um mentiroso, tinham entendido. E o que a gente aprende com isso? Será que eu estou indo na igreja e estou aprendendo o pastor, o que a igreja, o diácono, será que eu estou aprendendo mesmo ou não? Aqui nós vemos que quem estava longe de Jesus disse, ele disse que ao 3º dia ressuscitaria, mas os discípulos, até esse momento, eles não entenderam isso. Precisou de um algo a mais para eles entenderem a ressurreição. E Jesus disse certa vez: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas os discípulos ainda não tinham entendido, meu amado. Olha,
eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar buscando a Deus, mas eu tenho que estar buscando entender também. Eu não tenho que estar só com presença, eu tenho que estar com o meu entendimento aberto para buscar mais de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. E aí a gente vai agora, vamos lá para o versículo 20 e 10. Vamos ler agora João 20, do 10 ao 15. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou-se para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentaram onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo-se ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu me tirastes, dize onde puseste e eu o levarei. O que eu quero dizer para o seguinte: Maria Madalena estava tão triste ali naquele momento, com tanta dor, com tanta tristeza, que ela não conseguiu reconhecer Jesus. Ela estava chorando tanto, imagino eu, tamanho foi a angústia dela, de ela ao terceiro dia ir visitar Jesus e não encontrar ele. Imagina qual foi aquela tristeza. E essa tristeza foi tão grande que ela não reconheceu Jesus. Será que eu passo por algum momento na minha vida que eu também não consigo reconhecer Jesus, igreja? Faz essa pergunta para quem está do seu lado. Será que em algum momento da sua vida a tristeza foi tão grande que você não conseguiu ver Jesus? Você não conseguiu escutar Jesus falando com você? Isso é muito forte, porque às vezes a tristeza, o medo, as provações nos deixam longe de Deus e a gente não consegue escutar Jesus falando. Ele está dando a direção, ele está dando a solução, mas o choro é tão forte que a gente não consegue entender. E Maria Madalena então confunde Jesus com o jardineiro. Que nós possamos, meu amado, ouvir Jesus, escutar Jesus nos dando a solução. Amém, igreja? Aí aqui, voltando para o versículo 20, do 19 aos 23, Jesus então aparece aos seus discípulos. Aí eles entenderam que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, porque ele vive, igreja. Aqui, quando ele aparece aos discípulos, você vai ver que os discípulos, eu não vou ler agora, mas você leia na sua casa, João 20, do 19 ao 23, você vai ver que os discípulos estavam com medo dos judeus, tamanho era a perseguição, que os discípulos estavam com medo dos judeus. E Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Mais uma vez Jesus disse: a paz seja convosco, porque eles tinham medo. Aí tem gente que diz, aí volta aquele argumento: mas o túmulo estava vazio, porque foi a armação dos discípulos. Foi armação nada, eles estavam com medo das perseguições. Quem ia ficar com medo? Quem ia inventar uma mentira a ponto de morrer? Aí eu pergunto para vocês: o que está te preocupando hoje? Qual é o seu medo hoje? É o medo da manhã? Jesus Cristo diz: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Paz seja convosco. Qual é a sua preocupação, igreja? Qual é o seu medo? Jesus diz: a paz seja convosco. Meus amados irmãos, outro ponto interessante está no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus Cristo enviou os discípulos para quê? Para anunciar as boas novas do Evangelho. E hoje somos nós que temos que fazer, nós somos os enviados hoje.
Nós temos essa missão de anunciar as boas novas do Evangelho. Eu e você. Nós temos que ir ao nosso vizinho, aí aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, e falar: no terceiro dia Cristo ressuscitou. Existe um Deus que te ama, João 3,16. Existe um Deus que pode te libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Nós temos a boa nova. Nós somos as cartas vivas que devemos fazer a diferença. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, igreja. Nós temos então que ser os enviados de Deus e fazer a diferença. E levar o Evangelho aonde não tem Evangelho. A pessoa que ainda não conheceu Jesus. Assim devemos ser nós, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, ao terceiro dia o túmulo sim estava vazio. E no versículo 24 ao versículo 29, nós vamos ler o quê? Sobre a incredulidade de Tomé. Tomé não estava perto de Jesus. Ele não estava perto dos 12 discípulos, daqueles discípulos, né, quando Jesus apareceu. E ele, olha como é que ele diz, no versículo 24: ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Mais uma vez Jesus: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé precisou tocar para crer. Tomé precisou ver para crer. Mas olha o que diz no versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Somos nós. Somos eu e você, porque nós não vimos e nós cremos. Nós não fomos incrédulos como Tomé, mas fomos crentes, porque nós não vimos e nós cremos. Nós temos a convicção de que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Você tem noção do que é isso? Nem a morte pode o vencer. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, a igreja. O túmulo estava vazio porque ele vive. Não bastando isso, não bastando essa explicação do túmulo vazio, narrado no Evangelho de João, se nós formos no livro de Atos 2:32 está escrito: Deus ressuscitou a este Jesus, de quem todos nós somos testemunhas. Glória a Deus, todos nós quem? Todas aquelas pessoas que estavam lá naquele tempo. Deus ressuscitou este Jesus, de qual todos eles que estavam lá são testemunhas, igreja. Você não vive um evangelho de mentira não, porque ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Olha, em 1 Coríntios 15, do 3 ao 8, o apóstolo Paulo relata que mais de 500 irmãos tiveram a oportunidade de ver o Cristo ressurreto, mais de 500. Ainda tem gente que duvida. Ainda tem gente que fala: mas você, como assim você acredita que alguém voltou dos mortos? Como assim? Eu acredito sim, porque Deus, a Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. É nesse Jesus que eu acredito. É nele que está toda a minha fé. É nele que nós acreditamos, igreja.
E aí eu pergunto para você, nós seguimos um Deus vivo, nós seguimos um Deus que nem a morte o venceu, Ele venceu a morte. E eu pergunto para cada um de vocês nesse momento, o que tem lhe afligido? O que pode ser maior do que um Deus todo-poderoso, que todo o poder lhe foi dado? Deus continua no controle da sua vida e da minha vida. Deus continua no controle da humanidade. Hebreus 13:8 diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, igreja. Nós precisamos ter essa convicção de que o Deus que nós seguimos é um Deus vivo. O nosso Jesus, Ele vive. E a outra notícia é que Ele está voltando para nos buscar. Ele está voltando, está muito claro os sinais. É tempo de eu e você, nesse momento, se aproximar mais de Deus, porque Ele está voltando. Vai sendo como um abrir e piscar de olhos. E nós temos que estar preparados para com Ele subir, para que não ficamos aqui. Temos que estar preparados, porque Ele está voltando. O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão claros, igreja. Assim como no terceiro dia, Ele ressuscitou e os discípulos não entenderam. Quando Ele voltar, a gente não tem que não ficar sem entender, não. A gente tem que estar com Ele. Nós temos que estar cientes de que Ele está voltando para nos buscar. Por mais que você esteja passando por lutas, eu sei que nós passamos mesmo. Está difícil, ano difícil, mas isso é passageiro. Nós vamos viver uma eternidade com o nosso Pai Celestial. Isso é maior do que tudo. A certeza que nós temos na vida eterna tem que ser maior do que todas as lutas que possamos ter aqui nesta terra, porque aqui é passageiro. E Deus, Jesus Cristo, está dando sinal lá de cima, ó. Está dando sinal, olha, eu estou voltando. Olha, se apegue a mim. Olha, não é tempo de ficar em cima do muro, não, porque eu estou voltando. Meu amado, eu já estou encerrando. Eu vou fazer uma oração aqui. Feche seus olhos, se ligue em Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, por essa palavra que Ele trouxe a nós. Em nome de Jesus, se você está aí com alguma dor, se você que quer uma libertação, ore junto comigo, entregando a Deus a sua necessidade nesse momento e confia que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado pelos louvores, pela ceia, pelos momentos da oferta, Pai. Pai, principalmente obrigado pela Tua palavra que se revelou a cada um de nós, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, que nos amou primeiro e que entregou a vida do Seu único Filho por amor a cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque o Senhor é um Deus bondoso. Pai, o Senhor é tão grande, o Senhor é eterno, o Senhor é santo, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, perdoa-nos pelas nossas falhas, Pai. Perdoa-nos, Pai, por tudo aquilo que temos feito que não nos agrada, Pai, que te desagrada, Pai. Pai, nós te entregamos a vida desses irmãos, Pai, que estão em busca de uma cura, Pai. Vai tocando neles nesse momento, Pai, que eles possam dar o testemunho de que foram curados para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai, porque o Teu nome tem poder, todo o poder lhe foi dado, Pai. Nós cremos, Pai. Pai, eu te entrego a vida desse irmão que tem a causa presa. Pai, que o Senhor vai liberando a aposentadoria em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o Senhor vai liberar. Nós cremos que toda barreira do inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Pai, nós te entregamos as vidas que querem libertação, dos familiares, Pai, que ainda não conheceram Jesus, que eles vão conhecendo em nome de Jesus, Pai. Vai libertando, porque o Senhor liberta, o Senhor cura e principalmente o Senhor salva.
Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as vidas que aqui assistiram e aquelas que ainda vão assistir, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos plenamente em Ti, Pai, porque o Senhor vive. Por isso nós confiamos em Deus vivo, porque Ele vive, podemos crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, Pai. Seja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando esse culto, igreja. Eu convido a você para quinta-feira, às 20 horas, nós estamos juntos aqui novamente. Daqui a pouco esse vídeo já vai estar no YouTube da igreja. Eu vou mandar o link, compartilhe o link com algum familiar seu que ainda não conhece Jesus. Vamos juntos mandar para frente essa mensagem, porque Ele está voltando. E o nosso papel é levar essa mensagem para mais pessoas possíveis, porque Jesus está voltando. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém.